Glória a Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor, queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos vocês que estão ouvindo neste momento estes devocionais. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva para nos ajudar a divulgar, a compartilhar a palavra do Senhor. Todos os dias tem uma palavra abençoada. Se você não é inscrito, se inscreva. O endereço está aparecendo aí no rodapé do seu monitor e nos ajude a compartilhar a palavra do bom mestre a todos que necessitam. Amém, querido? A palavra que eu quero compartilhar hoje com você está no Evangelho de Mateus. É muito conhecido entre a gente, entre nós que estudamos a palavra do Senhor, que lemos a Bíblia. Mateus capítulo 6, versículo 33, Jesus Cristo falou assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentada. Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Todas essas coisas. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Por que em primeiro lugar o reino de Deus? Porque é aquilo que tem que vir em primeiro lugar na nossa vida. Muita gente, às vezes, a gente não compreende, querido, porque nós não somos, nós moramos aqui nesta terra. Tem gente que confunde a mente, porque ele acha que ele é uma pessoa que mora eternamente aqui nesta terra. Não, não é eternamente. Nós estamos aqui de passagem. Nós estamos aqui, como disse o apóstolo Pedro, nós somos peregrinos, forasteiros e peregrinos aqui nesta terra. A nossa morada definitiva não é aqui. Jesus disse lá em João 14, não se turbe os vossos corações. Crede em Deus, credes também em mim. Olha só, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos diria, vou preparar lugar. Outra coisa também que confunde nesse versículo a mente das pessoas, que quando Jesus fala vou preparar lugar, tem pessoas que pensam que Jesus foi preparar lugar. Não, não foi. O lugar já está preparado. Mas pastor, mas ele está falando, veja bem a leitura. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai na casa de meu pai tem muitas moradas. Se não tivesse, eu diria para vocês, olha o que Jesus está dizendo. Se não tivesse, eu diria, eu vou preparar lugar. Mas só que o lugar já está preparado. E depois eu volto. O lugar já está preparado. Desde a fundação do mundo. Lá em Mateus 24, lá em Mateus 7, 23, quando diz, vinde bendito de meu Pai. Aos que estiverem à sua direita, Jesus vai dizer, vinde bendito de meu Pai, desfrutai do que está preparado desde a fundação, o lugar que está preparado desde a fundação do mundo. Então Jesus não foi preparar lugar, o lugar já está preparado para cada um. Então o reino de Deus tem que ser prioridade na nossa vida, porque Deus começou por lá, não começou aqui, Deus começou por cima, terminou embaixo. E quando ele criou o homem, ele colocou o homem aqui para ter uma morada eterna. Então, por que nós devemos priorizar o reino de Deus? Justamente porque é a nossa morada definitiva. Mas para fazer parte desse reino, para fazer parte, para ter essa morada, nós precisamos cumprir algumas regras, alguns quesitos. Em João 6, 37... e em diante, Jesus fala aqui dizendo assim, tudo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma eu lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que eu ressuscite no último dia e dei-lhes a vida eterna. Está vendo aqui, queridos? Jesus não veio aqui nesta terra para fazer a sua vontade, mas sim a vontade daqueles que enviou ele.
Só que tem um versículo que a gente se depara com esse versículo, que é muito forte e é doído. Mas nós precisamos também mostrar esse versículo para todo mundo, porque tem gente que vai fazer parte do reino de Deus? Tem muita gente que vai ficar de fora? Tem também. E tem uma lista aqui, se a gente olhar aqui em 1 de Coríntios, capítulo, eu vou até ler aqui para a gente ver, os que não vão fazer parte do reino de Deus, os que não vão entrar se não abandonarem essas práticas pecaminosas. 1 de Coríntios capítulo 6, e o verso 9 em diante diz aqui, olha aqui, isso aqui, queridos, é se você não abandonar essas práticas. Alguém que tem essas práticas e não abandona, diz assim: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Os injustos, se ele continuar nessa prática de injustiça, ele não vai herdar o reino de Deus. Aí vem aqui, versículo 10. Não erreis nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores, os ladrões, herdarão o reino de Deus. Se a pessoa não abandonar essa prática aqui, ela ficará de fora do reino de Deus. E Apocalipse também, capítulo 22, em Apocalipse 22, versículo 15 em diante, também fala aqui, diz assim: ficarão de fora os cães e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. E o versículo 16 diz assim: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz de Davi, a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Foi Jesus quem falou essas palavras aqui. Se o homem não abandonar essas práticas pecaminosas daquilo que eu citei aqui, ele ficará de fora do reino de Deus. Por isso, nós temos que priorizar o reino de Deus, não pensando que a nossa morada definitiva é aqui, querido, que aqui morreu, acabou. Tem gente que pensa dessa forma. Não acabou, queridos. Depois da morte, há um caminho ainda a ser percorrido. Amém? Fique na graça e na paz do Senhor Jesus. Essa era a palavra que eu queria compartilhar com você neste dia. Em nome de Jesus. Amém.